Era uma manhã tranquila de domingo quando tudo começou, mas aquele dia acabaria marcado de forma indelével em minha mente. O sol entrava preguiçoso pelas janelas da cozinha, iluminando os armários de madeira clara e fazendo o piso de azulejos brilhar. O cheiro familiar de café recém-passado pairava no ar, um aroma reconfortante que me fazia lembrar dos domingos preguiçosos de minha infância. Minha madrasta, Helena, estava na cozinha desde cedo. Aos 57 anos, ela era uma mulher que parecia ter o tempo a seu favor. Seus cabelos castanhos eram sempre bem cuidados, com uma leve ondulação que emoldurava seu rosto delicado. Ela tinha aquele tipo de elegância natural que não dependia de esforço, um magnetismo tranquilo que fazia você querer estar por perto. Apesar de termos convivido por anos após o casamento dela com meu pai, nossa relação sempre fora cordial, sem muitos momentos de real proximidade. Eu tinha 25 anos e havia voltado para a casa da família temporariamente, enquanto tentava organizar minha vida. Recentemente formado e à procura de um emprego, minha estadia ali deveria ser prática, mas estar perto de Helena, especialmente sem meu pai, que viajava constantemente a trabalho, dava ao ambiente uma dinâmica diferente, algo que eu não sabia nomear. Naquela manhã, eu estava no meu quarto, debatendo se voltava a dormir ou iniciava o dia, quando ouvi a voz de Helena ecoar da cozinha. Gabriel, pode vir aqui um instante? Preciso da sua ajuda. A voz dela era firme, mas acolhedora, com um tom que não permitia recusa. Levantei-me relutante, ainda de pijama, e caminhei até a cozinha. Encontrei Helena de avental, seus movimentos rápidos e precisos enquanto cortava algo no balcão. Uma panela borbulhava suavemente no fogão, liberando um cheiro delicioso que preenchia o ambiente. Bom dia, murmurei, ainda um pouco sonolento. Bom dia, dorminhoco, respondeu ela, sem desviar os olhos do que fazia. Venha cá, quero que me ajude com algo. Aproximei-me, curioso, observando suas mãos ágeis enquanto ela separava os ingredientes. Era fascinante assistir Helena na cozinha. Ela tinha uma habilidade natural, como se cada movimento fosse parte de uma coreografia cuidadosamente ensaiada. Ela olhou para mim rapidamente e sorriu. Vamos fazer um pão caseiro. É uma receita antiga que a minha mãe me ensinou, mas preciso de um par de mãos extras para sovar a massa. Ela indicou um grande recipiente de vidro sobre a mesa. Concordei com um aceno e me aproximei. A massa parecia macia, mas pegajosa, e Helena sorriu ao notar minha hesitação. Não tenha medo, disse ela, rindo suavemente. É só farinha e água. Não vai morder. Havia algo na maneira como ela falava, uma mistura de leveza e algo mais profundo, que fazia tudo parecer mais íntimo do que deveria ser. Comecei a trabalhar na massa, seguindo suas instruções, enquanto ela observava atentamente, seus olhos avaliando cada movimento meu. Você tem jeito para isso, disse ela, inclinando-se ligeiramente para ajustar minha postura. Seus dedos tocaram minhas mãos brevemente, um toque quase imperceptível, mas que fez o ar na cozinha parecer mais pesado. Sério, nunca fiz nada assim antes. Tentei manter minha voz leve, mas meu coração estava inexplicavelmente acelerado. Helena sorriu novamente, aquele sorriso que parecia sempre saber algo que os outros não sabiam. Talvez você tenha mais talentos escondidos do que imagina. Continuamos trabalhando juntos e a conversa fluía com facilidade, mas havia algo no ar que eu não conseguia ignorar. Helena estava mais próxima do que o habitual, seu perfume suave misturando-se com os aromas da cozinha. Era um cheiro que eu sempre associara a ela, um misto de lavanda e algo amadeirado, mas naquele momento parecia mais intenso. Depois de algum tempo, ela inclinou a cabeça, observando-me com curiosidade. Sabe, Gabriel,
Às vezes, eu penso que você e eu nunca tivemos a chance de nos conhecer de verdade. Sua voz era suave, mas havia um peso em suas palavras. Olhei para ela, surpreso com o comentário. Acho que a gente nunca teve muito tempo juntos, com o trabalho do meu pai e tudo mais. Respondi, sem saber ao certo como interpretar o que ela estava dizendo. Ela assentiu, parecendo ponderar algo. Talvez esse tempo aqui em casa seja uma oportunidade para isso. Não que eu queira invadir sua privacidade ou algo assim, mas seria bom sermos mais do que meros conhecidos. Houve um silêncio breve, mas carregado de significado. Senti minhas mãos pararem sobre a massa e ela sorriu, quebrando o momento. Agora vamos dar forma ao pão. Lave as mãos, eu cuido do resto. Fiz como ela pediu, aproveitando a água fria para tentar acalmar os pensamentos confusos que começavam a se formar. Algo estava diferente naquela manhã. Não era apenas o tom de Helena ou sua proximidade. Era como se houvesse uma mudança na dinâmica entre nós, algo que eu não sabia se estava pronto para explorar ou compreender. Quando voltei, Helena estava colocando a massa moldada em uma assadeira. Sua postura estava relaxada, mas havia algo na maneira como ela se movia que parecia intencional, quase ensaiado. Ela olhou para mim por cima do ombro e sorriu novamente. Aquele sorriso enigmático que parecia carregar mais perguntas do que respostas. Obrigada por ajudar, disse ela. Nem sempre é fácil admitir que precisamos de alguém, mas é bom saber que posso contar com você. Suas palavras pareceram carregar um significado mais profundo, algo que ecoou em mim de uma maneira inesperada. Eu me limitei a assentir, incapaz de encontrar as palavras certas. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas estava longe de ser simples. Era um silêncio carregado, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas nenhum de nós estivesse pronto para dar o próximo passo. O resto da manhã transcorreu em uma calma enganadora. Helena colocou o pão no forno, ajustando o termostato com movimentos precisos, e enquanto esperávamos, ela me pediu para ajudá-la a organizar a despensa. Era uma tarefa simples, mas à medida que trabalhávamos lado a lado, a proximidade parecia intensificar o ar ao nosso redor. Coloque isso na prateleira de cima, por favor, pediu ela, me entregando um pote de vidro. Seus dedos roçaram nos meus, um toque breve, mas que deixou um calor estranho em minha pele. Assenti, pegando o pote e tentando focar na tarefa. Estava começando a me sentir inquieto. Algo sobre estar ali, naquele pequeno espaço com Helena, parecia diferente. Não era apenas o calor da cozinha ou o perfume dela. Era como se uma tensão invisível estivesse crescendo entre nós, algo que nenhum de nós mencionava, mas ambos sentíamos. Você parece distraído, comentou Helena, quebrando o silêncio. Não, só pensando, respondi rapidamente, tentando parecer casual. Ela riu suavemente, um som que parecia preencher todo o espaço ao nosso redor. Pensando em quê? Perguntou com uma curiosidade genuína, mas havia algo mais em sua voz, uma nota de provocação. Fiquei em silêncio por um momento, tentando formular uma resposta. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Helena inclinou-se levemente para alcançar uma prateleira mais baixa e a curva suave de sua silhueta captou minha atenção de uma maneira que me fez desviar o olhar rapidamente, sentindo o rosto esquentar. Nada importante, murmurei, tentando parecer desinteressado. Ela se virou para me encarar, os olhos brilhando com algo que eu não conseguia decifrar. Você é terrível para esconder as coisas, Gabriel. Sempre foi assim? Havia uma leve provocação em seu tom, mas também algo mais profundo, como se ela estivesse testando os limites da nossa conversa. Antes que eu pudesse responder, o timer do forno soou cortando o momento.
Helena sorriu, como se o som tivesse aliviado uma tensão que estava começando a crescer entre nós. O pão está pronto. Venha, quero que experimente. Ela gesticulou para que eu a seguisse de volta à cozinha. O cheiro do pão recém-assado era inebriante, enchendo o ambiente com uma sensação de aconchego. Helena pegou uma faca e cortou uma fatia, entregando-me com um sorriso orgulhoso. Prove. Quero saber se valeu o esforço. Peguei a fatia e dei uma mordida. O pão era perfeito, macio com uma crosta levemente crocante e um sabor que parecia envolver os sentidos. Está incrível, disse sinceramente. Acho que você acabou de estragar qualquer chance de eu gostar de outro pão na vida. Ela riu, mas seus olhos estavam fixos nos meus, e o momento estendeu-se de maneira quase palpável. Senti uma onda de calor subir pelo meu rosto, mas não consegui desviar o olhar. Era como se houvesse algo na forma como Helena me olhava, uma mistura de curiosidade e intensidade que me deixava incapaz de me mover. Que bom que gostou. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Talvez você tenha mais talentos do que imaginava, Gabriel. Pode acabar me surpreendendo. Houve um silêncio breve, mas carregado, antes de ela se afastar e começar a limpar a bancada. Eu fiquei ali, segurando a fatia de pão, sentindo como se algo dentro de mim tivesse mudado, mas sem conseguir entender exatamente o que era. A tarde chegou lentamente, e eu me retirei para o meu quarto, precisando de um momento para organizar meus pensamentos. Mas, mesmo ali, no silêncio do meu espaço, não conseguia afastar a imagem de Helena, a maneira como ela me olhara, o tom de sua voz. Havia algo na dinâmica entre nós que parecia ter mudado, e eu não sabia como lidar com isso. O resto do dia passou em um borrão. Jantamos juntos, a conversa leve e descontraída. Mas, de vez em quando, nossos olhares se cruzavam por tempo demais e o ar parecia mais pesado. Eu me perguntava se Helena também estava sentindo isso ou se era apenas minha imaginação. Quando a noite caiu, decidi ir para a sala onde Helena estava sentada no sofá, lendo um livro. Ela usava um hobby de algodão, simples, mas elegante, que acentuava sua postura graciosa. Ao me ver, ela fechou o livro e sorriu. Pensei que fosse ficar trancado no quarto a noite toda, disse ela, com um tom de brincadeira. Só precisava de um tempo para mim. Respondi, sentando-me na poltrona próxima. Houve um momento de silêncio confortável entre nós, mas logo Helena falou novamente. Gabriel, posso perguntar algo? Sua voz era séria, mas não intimidadora. Claro, respondi com um toque de hesitação. Você está feliz aqui? Digo. Está confortável? Ela me olhou diretamente, como se estivesse tentando ler algo além das palavras. Fiquei surpreso com a pergunta, mas respondi com honestidade. Sim, estou. Na verdade, acho que não percebia o quanto precisava de um tempo assim até estar aqui. Ela sorriu, mas havia algo melancólico em sua expressão. Fico feliz em saber disso. Às vezes, a solidão pode nos pegar desprevenidos. É bom ter alguém por perto. O silêncio que se seguiu era diferente. Não era apenas a pausa natural de uma conversa. Era algo mais denso, algo que parecia estar à espera de ser nomeado. Helena colocou o livro na mesa de centro e se inclinou ligeiramente para a frente. Sabe, Gabriel, eu realmente gosto da sua companhia. Suas palavras eram simples, mas carregadas de uma sinceridade que me deixou sem resposta. Eu também gosto da sua, admiti, sentindo uma onda de nervosismo e algo mais, algo que eu não conseguia definir. Ela sorriu, mas dessa vez era um sorriso suave, quase vulnerável. Acho que estamos começando a nos entender melhor. É bom. Acho que há muito em você que ainda não conheço. Fiquei em silêncio, sentindo o meu coração bater mais rápido.
As palavras dela eram simples, mas carregavam um peso que eu não sabia como processar. Havia algo na maneira como Helena me olhava, como se estivesse esperando algo de mim, algo que eu não sabia se podia ou devia dar. O clima na sala estava carregado, como se algo invisível estivesse tomando forma entre nós. A proximidade de Helena nunca parecera tão tangível, tão presente. Mesmo enquanto ela pegava o controle remoto e ligava a televisão, parecendo procurar algo para assistir, a energia entre nós permanecia inegável. Eu estava sentado na poltrona, tentando manter meu foco na tela, mas era impossível ignorá-la. Helena se recostava no sofá, seus olhos fixos no programa, mas havia uma suavidade em sua postura que parecia convidativa. Seu hobby de algodão caía levemente sobre os ombros, revelando o contorno delicado de sua clavícula. O tecido se movia conforme ela respirava, e sem perceber, meu olhar seguia cada movimento. "Você gosta de assistir isso?" perguntou ela sem tirar os olhos da TV. "Gosto de qualquer coisa que ajude a relaxar", respondi, a voz mais tensa do que eu pretendia. Ela virou a cabeça para me encarar, seus olhos encontrando os meus. Por um momento, fiquei paralisado. Havia algo no olhar de Helena, algo que parecia ver através de mim, enxergar o que eu tentava esconder. "Você parece tenso. Alguma coisa na sua mente?" perguntou ela, o tom de voz calmo, mas inquisitivo. Balancei a cabeça rapidamente, tentando dissipar o peso do momento. "Nada demais. Acho que é só o cansaço." Helena assentiu, mas havia um pequeno sorriso em seus lábios, como se não acreditasse totalmente em mim. Ela pegou uma manta dobrada no canto do sofá e se enrolou nela, parecendo se acomodar ainda mais. Às vezes, o cansaço não é só físico, é emocional. Suas palavras foram ditas em um tom suave, mas carregadas de significado. Eu não sabia o que responder. Ela parecia estar falando diretamente para algo dentro de mim, algo que eu nem sabia que precisava ser ouvido. O silêncio voltou, mas era diferente desta vez. Não era desconfortável, mas também não era simples. Era um silêncio cheio de possibilidades, como se qualquer coisa pudesse acontecer. Por fim, Helena quebrou o momento, mudando de posição no sofá e colocando os pés embaixo da manta. "Gabriel, vem cá. Senta aqui comigo. É estranho ficarmos tão distantes quando estamos sozinhos na casa." Hesitei por um instante, mas acabei me levantando e indo até ela. Sentei-me no sofá, mantendo um espaço seguro entre nós, mas a proximidade era suficiente para sentir o calor de seu corpo. Helena sorriu para mim, aquele sorriso que parecia desarmar qualquer defesa. "Melhor assim", disse ela, ajustando a manta para que cobrisse parte de mim também. Muito mais acolhedor. A televisão continuava a transmitir algo irrelevante, mas nenhum de nós prestava atenção. Meu coração batia forte no peito, e eu me perguntava se ela podia ouvir. Sua mão, descansando casualmente sobre a manta, estava a poucos centímetros da minha, e por mais que tentasse, não conseguia evitar a consciência de sua presença. "Gabriel, posso perguntar algo?" disse ela, sua voz baixa e cheia de cuidado. "Claro", respondi, tentando parecer descontraído. Ela virou o rosto para me encarar, seus olhos brilhando à luz suave da sala. "Você se sente à vontade aqui? Quero dizer, realmente à vontade?" A pergunta me pegou de surpresa. Era simples, mas havia algo na forma como ela a fez que parecia buscar uma resposta mais profunda. Eu hesitei pensando no que dizer. "Sim, sinto. Você sempre faz com que seja fácil estar aqui." Helena sorriu novamente, mas havia uma melancolia em seu olhar, como se estivesse buscando algo que ainda não havia encontrado. "Fico feliz em ouvir isso. É importante para mim que você se sinta bem aqui." Ela fez uma pausa, olhando para a
a televisão, por um momento antes de continuar. Acho que é porque me preocupo com você mais do que imaginava. Senti meu coração acelerar novamente, mas tentei manter minha expressão neutra. Eu também me preocupo com você, Helena. Você sempre esteve lá para todos nós. Acho que às vezes não digo isso o suficiente. Ela riu suavemente, um som baixo e caloroso. Acho que isso é algo que temos em comum. Às vezes, guardamos o que sentimos. Talvez tenhamos medo de sermos mal interpretados. Houve um silêncio e eu soube que ela estava certa. Estávamos ambos presos em algo que não era apenas sobre palavras, mas sobre tudo o que ficava não dito. Minhas mãos estavam tensas sob a manta, e foi então que senti os dedos dela roçarem levemente os meus. O toque foi breve, quase acidental, mas a eletricidade que percorreu minha pele foi inconfundível. Helena não recuou. Em vez disso, deixou sua mão ali, próxima da minha, como se estivesse esperando para ver o que eu faria. Meu coração estava batendo tão alto que parecia preencher todo o silêncio da sala. Olhei para ela, encontrando seus olhos fixos nos meus, e o ar ao nosso redor parecia mais denso, mais carregado. Você sente isso? Perguntou ela, sua voz baixa, quase um sussurro. Eu não sabia o que responder. Claro que sentia. Era impossível não sentir, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Tudo o que consegui fazer foi assentir levemente, incapaz de desviar o olhar dela. Helena sorriu, mas dessa vez era um sorriso carregado de emoção, algo mais profundo e vulnerável. Acho que já não podemos fingir que nada está acontecendo, não é? Disse ela, com um tom que era mais uma afirmação do que uma pergunta. Engoli em seco, tentando encontrar minha voz. Não sei o que isso significa, mas também não consigo ignorar. Ela suspirou, seu olhar suavizando. Não precisamos entender tudo agora, Gabriel. Apenas não vamos fugir disso. Pelo menos não aqui. Não agora. Os olhos dela mantiveram os meus, e naquele momento percebi que estávamos em um ponto sem retorno. O silêncio voltou, mas não havia mais tensão. Havia aceitação, uma compreensão silenciosa do que estávamos compartilhando. Helena moveu a mão levemente, deixando seus dedos entrelaçarem-se com os meus sob a manta. O gesto era simples, mas carregava todo o peso do que estávamos sentindo. Fiquei ali, sem me mover, sem dizer nada, apenas sentindo o calor de sua mão na minha. Era como se todo o resto do mundo tivesse desaparecido, deixando apenas nós dois naquela sala, envoltos por algo que não precisávamos explicar. Não ainda. O silêncio continuava a nos envolver, mas, ao invés de desconforto, havia uma estranha paz. Helena manteve sua mão na minha, e o peso daquele gesto simples era suficiente para fazer o ar parecer denso, carregado de algo indefinível. Eu não sabia o que dizer, e, ao mesmo tempo, parecia que nenhuma palavra seria suficiente para traduzir o que estava acontecendo entre nós. Ela se mexeu levemente, ajustando a posição no sofá, e naquele movimento, sua perna roçou contra a minha. Não havia nada ostensivo no gesto, mas a conexão breve parecia incendiar minha pele. Meu olhar se voltou para ela, como se buscasse uma resposta, mas tudo o que encontrei foi o mesmo brilho enigmático em seus olhos, algo que parecia ao mesmo tempo provocativo e reconfortante. Você está quieto, comentou ela com um sorriso suave. Está pensando em algo ou apenas sentindo? Havia uma franqueza desarmante na pergunta, algo que não permitia subterfúgios. Respirei fundo antes de responder. Acho que ambos. Minha voz saiu mais rouca do que eu esperava e senti meu rosto esquentar. Helena inclinou levemente a cabeça, como se estivesse ponderando minha resposta. Ela se aproximou apenas o suficiente para que sua presença fosse inescapável, mas ainda havia um espaço entre nós,
como se estivesse deixando a decisão de cruzar aquela linha inteiramente em minhas mãos. Sabe, Gabriel, às vezes é bom apenas permitir. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas as palavras ressoaram profundamente em mim. Nem tudo precisa de explicação imediata. Meus olhos encontraram os dela, e o peso daquele momento foi quase esmagador. Suas palavras eram simples, mas carregadas de algo mais, algo que parecia estar esperando para ser dito há muito tempo. Antes que eu pudesse responder, Helena moveu-se levemente, virando-se para ficar de frente para mim. Sua mão ainda estava entrelaçada na minha, e agora seu polegar traçava círculos suaves na minha pele. Era um gesto pequeno, mas que parecia carregar toda a atenção que crescia entre nós. Isso te assusta? Perguntou ela, e havia uma vulnerabilidade inesperada em sua voz. Eu engoli em seco, tentando encontrar as palavras certas. Não sei. Acho que... talvez, mas não de um jeito ruim. Minha resposta era confusa, mas Helena pareceu entender. Ela sorriu levemente, seu olhar suavizando. Isso é natural. As coisas que mais nos tocam geralmente vêm com um pouco de medo, não é? Assenti, incapaz de desviar o olhar dela. A proximidade era quase insuportável, mas ao mesmo tempo eu não queria que terminasse. Havia algo na presença de Helena, na maneira como ela estava ali, completamente presente, que fazia com que tudo o mais desaparecesse. Não quero que você sinta que precisa dizer ou fazer algo agora, Gabriel. Sua voz era suave, mas firme. Só quero que saiba que estou aqui, que não estou fugindo do que estamos sentindo. As palavras dela ficaram pairando no ar entre nós, carregadas de uma honestidade que me deixou sem palavras. Tudo o que consegui fazer foi apertar sua mão levemente, um gesto pequeno, mas que parecia dizer mais do que qualquer palavra poderia. Helena sorriu novamente, mas dessa vez havia algo de diferente em sua expressão. Era um sorriso que parecia encerrar qualquer dúvida, qualquer hesitação. Ela se inclinou levemente para a frente, diminuindo ainda mais a distância entre nós, e o mundo pareceu desacelerar. Por um momento, pensei que ela fosse falar algo mais, mas em vez disso, ela parou, seus olhos fixos nos meus. O espaço entre nós era quase inexistente, e eu podia sentir sua respiração suave contra minha pele. Meu coração batia tão alto que parecia ecoar por toda a sala. E então, sem aviso, Helena recuou ligeiramente, quebrando o momento com a mesma delicadeza com que o havia criado. Mas seus olhos ainda estavam fixos nos meus, e a intensidade do momento permaneceu. Talvez devêssemos dormir. Sua voz estava baixa, mas havia algo em seu tom que sugeria que essa decisão não era tão simples quanto parecia. Assenti lentamente, ainda sem saber ao certo o que dizer ou fazer. Ela se levantou, ajustando a manta ao redor dos ombros, e me ofereceu um sorriso suave antes de se dirigir para a escada. Boa noite, Gabriel. As palavras dela eram tranquilas, mas carregavam um peso que parecia reverberar em mim. Boa noite, Helena. Minha voz saiu em um sussurro, e fiquei ali, parado no sofá, ouvindo o som de seus passos subindo as escadas. A noite foi longa e inquieta. Eu estava deitado na cama, olhando para o teto, enquanto as memórias do que havia acontecido, ou quase acontecido, rodopiavam em minha mente. Era impossível ignorar a atração que parecia crescer entre nós, algo que nunca imaginei sentir, mas que agora era inegável. Quando finalmente adormeci, foi um sono leve, pontuado por sonhos que misturavam realidade e desejo. E quando acordei, o sol já estava alto e a casa estava silenciosa. Desci as escadas, sentindo meu coração acelerar levemente ao pensar em como seria encarar Helena depois da noite anterior. Mas, ao entrar na cozinha, fui recebido pela visão dela,
calmamente preparando o café da manhã. Ela usava um vestido simples, mas elegante, que parecia refletir sua personalidade. Ao me ver, ela sorriu, como se nada tivesse mudado. Bom dia, disse ela, colocando uma xícara de café na mesa para mim. Bom dia, respondi, sentando-me à mesa. Houve um momento de silêncio enquanto ela terminava de preparar os ovos e os colocava em um prato. Ela se sentou à minha frente, os olhos brilhando com algo que eu não conseguia decifrar. Espero que tenha dormido bem, disse ela com um tom leve, mas que parecia carregar mais do que apenas cortesia. Sim, dormi. E você? Perguntei, tentando parecer natural. Ela sorriu, pegando sua xícara de café. Melhor do que esperava. Acho que conversar ontem me ajudou a clarear algumas coisas. Seus olhos encontraram os meus, e o ar na cozinha pareceu mudar novamente. Era como se estivéssemos continuando uma conversa que nunca tinha realmente terminado. A tensão entre nós parecia ter se transformado em uma constante, algo que não poderia mais ser ignorado. Helena e eu terminamos o café da manhã em silêncio, mas não era um silêncio comum. Era carregado de possibilidades, de coisas não ditas e, acima de tudo, de uma compreensão tácita do que estava acontecendo. Depois de limparmos a cozinha juntos, ela se voltou para mim, com aquele olhar que parecia alcançar algo além do óbvio. Pensei em reorganizar o armário das especiarias hoje. Pode me ajudar? Perguntou sua voz calma, mas cheia de uma intenção que eu não conseguia decifrar completamente. Claro, o que você precisar, respondi, tentando soar despreocupado, mas sentindo meu coração disparar com a ideia de estarmos novamente naquele espaço apertado e íntimo. Fomos até a pequena despensa, onde ela começou a tirar potes e frascos de prateleiras, enquanto eu os organizava em uma nova ordem na bancada. O espaço era estreito e a proximidade inevitável. De vez em quando, nossos braços ou mãos se tocavam, e cada toque parecia aumentar a intensidade do ar entre nós. Você sempre foi tão metódica? Perguntei, tentando aliviar a tensão com um comentário casual. Ela riu suavemente, sem tirar os olhos do que fazia. Acho que sim. Sempre gostei de manter as coisas em ordem. É algo que me dá uma sensação de controle. Ela fez uma pausa, seu tom se tornando mais reflexivo. Mas nem tudo na vida pode ser controlado, certo? Eu sabia que ela não estava falando apenas sobre especiarias. Havia algo na maneira como ela disse aquilo que parecia estar se referindo diretamente ao que estava acontecendo entre nós. Antes que eu pudesse responder, ela se virou, ficando de frente para mim. O espaço entre nós era tão pequeno que eu conseguia sentir o calor de sua presença. Gabriel, começou ela, mas sua voz falhou por um instante. O que foi? Perguntei, tentando esconder o nervosismo em minha voz. Ela balançou a cabeça levemente, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Acho que nós dois sabemos que algo mudou, disse ela finalmente, seus olhos presos aos meus. E não sei exatamente como lidar com isso. Minhas mãos estavam apoiadas na bancada e eu podia sentir o suor nas palmas. Era um momento que parecia ao mesmo tempo inevitável e avassalador. Eu também não sei, admiti, minha voz baixa. Mas é impossível ignorar. Helena deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre nós. Sua mão tocou a minha, um gesto tão simples, mas que parecia carregar todo o peso do que estávamos sentindo. Talvez não precisemos ter todas as respostas agora, disse ela, sua voz quase um sussurro. Talvez possamos apenas permitir que isso seja o que é. Eu não conseguia responder. Havia algo na intensidade de seu olhar, na proximidade de seu corpo, que me deixava paralisado. Então, em um movimento quase imperceptível,
Helena levantou a outra mão e a colocou suavemente em meu rosto. O toque era leve, mas cheio de significado. Isso te assusta? Perguntou ela, repetindo a pergunta da noite anterior. Um pouco, confessei, mas havia uma honestidade crua em minha resposta. Mas não de um jeito ruim. Ela sorriu levemente, um sorriso carregado de ternura e algo mais profundo. Eu também sinto isso. Suas palavras eram uma confissão, algo que parecia libertá-la de um peso invisível. Por um momento ficamos ali, parados, nossas respirações sincronizadas. E então, Helena se inclinou levemente para a frente, seus olhos ainda fixos nos meus. O mundo pareceu parar quando seus lábios roçaram os meus em um gesto hesitante, quase experimental. O toque foi breve, mas carregado de uma intensidade que parecia explodir dentro de mim. Quando ela se afastou, seus olhos buscavam os meus, como se estivessem tentando medir minha reação. Helena, comecei, mas minha voz falhou. Tudo bem se você não souber o que dizer, disse ela com um sorriso tranquilizador. Acho que nenhum de nós sabe. Eu queria dizer algo, qualquer coisa que pudesse capturar o que eu estava sentindo, mas as palavras simplesmente não vinham. Então, em vez disso, fiz o que parecia natural. Inclinei-me para a frente e a beijei, dessa vez com mais certeza. Seus lábios eram quentes e suaves, e o beijo, embora ainda contido, carregava toda a confusão e o desejo que vínhamos segurando. Quando nos separamos, Helena suspirou, sua testa encostando-se levemente à minha. Não sei onde isso nos levará, disse ela, sua voz baixa, mas estou disposta a descobrir. Eu assenti, sentindo que, pela primeira vez, estava sendo completamente honesto comigo mesmo. Eu também. Minha voz saiu como um sussurro, mas era tudo o que precisava ser dito. Passamos o resto do dia juntos, retomando as tarefas da casa, mas a atmosfera entre nós estava diferente. Havia uma leveza nova, uma sensação de alívio por finalmente termos reconhecido o que estava acontecendo. Cada olhar, cada toque, parecia carregado de um entendimento mútuo, algo que não precisava ser dito em voz alta. Quando a noite chegou, Helena preparou o jantar e comemos juntos na mesa da cozinha. A conversa era leve, mas havia uma suavidade em suas palavras que parecia refletir o que tínhamos compartilhado. Ao final da refeição, ela colocou sua mão sobre a minha na mesa, e o gesto simples fez meu coração disparar novamente. Obrigada por estar aqui, Gabriel, disse ela, com um sorriso genuíno. Por mais estranho que isso possa parecer, sinto que você trouxe algo de volta para a minha vida. Eu não sabia exatamente o que dizer, mas sabia que sentia o mesmo. Apertando levemente sua mão, respondi. E você trouxe algo para a minha. Naquela noite, quando fomos para nossos respectivos quartos, senti uma calma que não sentia há muito tempo. Sabia que ainda havia incertezas e desafios pela frente, mas pela primeira vez, também havia uma sensação de possibilidade, de algo que valia a pena explorar. Enquanto deitava na cama, olhei para o teto, um leve sorriso nos lábios. Não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo estava disposto a descobrir.